galera, saudade de vocês, meus queridos. Gente, hoje a gente vai estudar propriedades coligativas. Professor, o que são essas propriedades coligativas? São as propriedades que vão ser alteradas do solvente na adição de um soluto não volátil. Professor, para que eu preciso aprender esse assunto? Gente, a gente tem que entender esse assunto. Por exemplo, nessa pandemia, a gente tem uma propriedade que é a pressão máxima de vapor. O que é isso, professor? O álcool 70%. Por que eu tenho que utilizar álcool 70%, professor, e não álcool 90%, já que o 90% é maior? O álcool 90% ele tem a maior quantidade de álcool. Logo, esse ponto de ebulição do álcool, como ele é menor, vai evaporar mais. Então, como o álcool 90% tem mais álcool, ele vai evaporar de uma forma mais rápida e assim não dando tempo para o álcool para matar o vírus. Tá certo? Então, o mais recomendável é o álcool 70%. Professor, se eu utilizar o álcool, por exemplo, 46 INPM, esse INPM, senhores, é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Como eu estou falando de peso, eu estou falando de massa. Então, é o título em massa. Professor, então o GL é uma unidade diferente? É, porque é em volume. Então, senhores, 46 em MPM, se você for fazer as continhas, dá mais ou menos 62 GL. Então, pode ser utilizado também, tá certo? Não posso utilizar o álcool 90% porque ele evapora de maneira mais rápida. E a gente vai entender isso hoje com as propriedades coligativas. Senhores, o que é propriedade coligativa? A adição de soluto no solvente alterando suas propriedades. Por isso que a gente tem a imagenzinha aí do sal sendo adicionado na água. Quem é que vai mudar as propriedades, professor? A água, tá certo? O soluto ele vai atrapalhar. O soluto é aquele menino danado, é aquele aluno disperso em sala de aula que vai atrapalhar os colegas. Ele atrapalha porque ele interage com quem está querendo prestar atenção. Então, o soluto, gente, é um menino danado de sala de aula. Ele atrapalha, certo? Acho que já imaginam aí quem é que eu estou falando, né? Vai ser o nosso soluto. Senhores, tenho 4 propriedades coligativas. Tonoscopia. Tonoscopia, senhores, ela vai diminuir a pressão máxima de vapor. Esse PMV, vamos se acostumar com essa sigla, que significa pressão máxima de vapor. Então, a tonoscopia estuda a diminuição da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia, ebulioscopia lembra a ebulição. Então, vai ser alterado, vai aumentar o ponto de ebulição. Crioscopia tem a ver com ponto de fusão, né? Passagem do estado sólido, tá certo? E a osmose, a pressão osmótica. Vamos entender um pouquinho hoje o que é pressão osmótica, o que é osmose. Todas essas propriedades, gente, têm a influência na pressão máxima de vapor das soluções, principalmente dos solventes que a gente vai estudar agora, ok? Temos aqui a pressão máxima de vapor. O que é essa pressão máxima de vapor, professor? Eu tenho água, essa água líquida vai começar a passar para o estado gasoso. Quando ela começar a passar para o estado gasoso, o gás, por sua vez, também vai sofrer condensação. Então, o gás também vai passar para o estado líquido. Quando tem um equilíbrio entre evaporação e condensação, eu atinjo a minha pressão máxima de vapor. Não tem como o gás, o vapor da água, exercer uma pressão maior que 17,5. Por que não, professor? Porque à medida que evapora, vai condensar também. Então eu não posso atingir o máximo de quantidade de gás, porque esse gás também vai sofrer condensação, tá certo? Eu não posso ter um número infinito de gás aqui. Ele tem um limite, porque esse limite também vai sofrer condensação. Então, para a água, a pressão máxima de vapor a 20 graus Celsius é 17,5. Para cada solvente vai ter sua pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é quando o solvente é puro, tá certo? Sempre sua pressão vai diminuir quando eu adiciono soluto. Então, quando eu tenho água pura, puríssima, eu vou ter a pressão máxima de vapor a 20 graus Celsius, 17,5 milímetros de mercúrio, que é uma medida de pressão. Já o éter, perceba que o éter ele tem menos interações, ele tem menos forças intermoleculares agindo sobre ele. Logo, ele é mais volátil. O que significa dizer que ele é mais volátil, professor? Significa dizer
que o processo de evaporação dele acontece muito para depois acontecer a condensação. Perceba que eu tenho mais gás aqui, ó. Se eu tenho mais gás, logo a pressão que o gás vai exercer é maior. Perceba que aqui, ó, eu tenho 442 milímetros de mercúrio, muito maior do que da água. Por isso que eu não posso deixar frasco de éter, álcool 90%, acetona. Isso mesmo, o solvente que as meninas utilizam lá para tirar o esmalte da unha, eu não posso deixar aberto. Por que não, professor? Porque a pressão máxima de vapor da acetona é muito alta. Se eu deixar aberto, vai evaporar muita acetona e você vai perder a acetona todinha, tá certo? Então, professor, na acetona que a gente compra lá no supermercado, tem só acetona? Não, justamente para evitar isso, tá certo? Tem um pouquinho de água, tem um pouquinho de álcool, para evitar ter essa evaporação muito longa, tá certo? Porque senão as meninas vão deixar um frasco um pouquinho aberto e a acetona toda vai embora e ela vai reclamar lá no supermercado. Para não ter essa reclamação, a gente coloca outras substâncias que têm a pressão máxima de vapor menor. Então, só para entender, pressão máxima de vapor é quando eu tenho um solvente poro e esse solvente poro vai sofrer o processo de evaporação. Quando chega no limite onde ele vai sofrer condensação também, eu atinjo a pressão máxima de vapor. Tranquilo? Passando aqui para o nosso... Aqui é só para vocês ressaltarem que a água líquida, passando para água vapor, passando para água líquida de novo. Quando eu tenho essa dupla seta, gente, isso significa dizer que eu estou em equilíbrio, tá certo? Nem o processo de evaporação, nem o processo de condensação acontece de forma mais rápida, eles acontecem na mesma velocidade. Ok? Senhores, como a gente já falou aí, do álcool etílico 70%, né? Por que eu tenho água? Porque ele para evitar o processo de evaporação mais rápido. Então, como você percebe aqui, ó, a pressão máxima de vapor vai influenciar no ponto de ebulição. O éter, como tem um baixo ponto de ebulição, só 35 graus Celsius, ele vai ser uma substância mais volátil. Já o álcool etílico, como 78 graus Celsius, ele vai ser menos volátil que o éter, mas porém mais volátil do que a água, que o ponto de ebulição, é só 100 graus Celsius, tá certo? Então, quanto mais essa curva vem para cá, menos substância volátil. A substância é volátil, ok? Senhores, tonoscopia. O que é a tonoscopia? Nossa primeira propriedade coligativa é a diminuição do PMV. Lembrando que PMV, pressão máxima de vapor. Então, como a gente já falou, o líquido se transforma em vapor e o vapor se transforma em líquido de novo. Quando esse equilíbrio é atingido, eu tenho a pressão máxima de vapor, porque o meu solvente é puro. Se eu colocar sal de cozinha na água, o sal de cozinha ele vai sofrer um processo de ionização. Então, eu vou ter a produção do cátion e a produção do ânion. Esse cátion e o ânion vão ser solvatados. E essa solvatação vai fazer uma interação com a água. Essa interação que eu vou chamar de íon, porque cátion e ânion são íons de polo. Essa interação é muito forte. Então, essa interação impede que a água passe para o estado gasoso. O soluto ele vai fazer o quê? Atrapalhar. Só se eu tiver um aluno atrapalhando na sala, vai ser ruim? Vai. Mas se eu tiver 10, vai ser bem pior. Então, senhores, quanto mais soluto eu colocar, menos gás vai ter aqui sofrido evaporação, tá certo? Como eu não tenho nada atrapalhando a condensação, eu vou ter menos gás, então a pressão vai diminuir. Essa questão de quantidade, a gente vai ver mais na próxima aula. A gente está vendo aqui mais questões qualitativas, como vocês gostam de dizer, questões teóricas, né? Nossa prova vai ter questões teóricas, vai ter questões de continha. Nossa aula aqui é para vocês entenderem as questões teóricas, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, pouco gás, aconteceu, como aqui eu tenho mais, aconteceu a diminuição na pressão máxima de vapor. Nos gráficos, a questão teórica também, ela vai querer que você analise que, ó, sempre a curva vai diminuir quanto mais soluto eu colocar. Solvente puro, pressão máxima de vapor bem maior. Coloquei o meu soluto, a pressão diminuiu e eu tenho essa variação aqui, ó, que vai ser o objetivo do nosso cálculo,
que vai ser a variação, vai ser o nosso efeito tonoscópico, ok? Então, a variação da pressão, quanto mais soluto eu colocar, maior vai ser essa diminuição, maior vai ser a variação. Tranquilo, senhores? Então, ó, passando para o próximo efeito, o efeito de ebullioscopia. Lembrando que o soluto atrapalha, né? A gente já viu que o soluto atrapalha porque ele interage com a molécula do solvente. Quanto mais soluto eu colocar, mais ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar a substância tanto sofrer evaporação, como também sofrer ebulição. Então, como ele atrapalha a substância sofrer ebulição, eu preciso fornecer mais energia. Já fizeram a experiência de colocar água quente, né? Água fervendo, aí você coloca o macarrão ou o miojo. Se a água estiver fervendo, na hora que você bota o macarrão, ela para instantaneamente de ferver. Por que isso acontece, professor? Efeito ebulioscopia. Efeito ebulioscópico, ou efeito de ebuliometria. Tá certo? O que vai acontecer, professor? Como eu tenho que a interação do macarrão com a água impede com que a água passe para o estado gasoso. Então, eu vou ter que fornecer mais energia. Então, como eu já falei, coloco o macarrão, ele é o soluto, ele é quem atrapalha. Então, eu tenho que aumentar mais ainda a minha temperatura de ebulição. Então, efeito tonoscópico, diminuição da pressão. Efeito ebulioscópico, aumento do ponto de ebulição. O próximo efeito que a gente vai ver é o efeito crioscópico, tá certo? Em países onde acontece muita neve, eles colocam sal no gelo. Por que eles colocam sal no gelo, professor? Efeito crioscópico. Como o sal é um soluto e ele atrapalha a substância também para passar para o estado sólido. Aí o que vai acontecer, senhores? Ele precisa de energia, transferir energia, mas para acontecer a passagem do estado líquido para o estado sólido. Como ali está muita substância sólida, ele faz com que o ponto de fusão diminua. O ponto de fusão diminuindo, eu vou ter mais substâncias líquidas. Então ele coloca o sal no gelo para o gelo derreter e ficar todo líquido, já que o ponto de fusão dele diminuiu. Tá certo? Um outro exemplo é quando a gente está lá no churrasco, a cremosa pede um suco verde, né? Suco verde aí em inglês. E ela pede um suco verde, só que ela quer bem geladinho. Você acabou de colocar no gelo esse suco verde. O que é que eu faço para ele gelar de uma forma mais rápida? Coloco o sal no gelo. Porque aí o que é que vai acontecer? O sal, ele, como é um composto iônico, ele vai facilitar as trocas de calor. Então o refrigerante vai ficar mais gelado. E também ele vai diminuir o ponto de fusão. Então ele vai fazer com que aquele gelo até tenha uma temperatura menor. Ok? Então, por isso que a gente coloca o sal no gelo quando a gente quer gelar o nosso suco verde de uma forma mais rápida. Tranquilo, gente? Senhores, efeito da osmoscopia. Se você ver aqui, ó, lembrando mais uma vez, essas substâncias vermelhas são soluto. O soluto atrapalha, o menino danado. Ele impede que a substância, o solvente, passe para o estado gasoso. E aqui eu tenho pouco gás. Já aqui, ó, nesse outro lado, eu tenho muito gás, porque eu não tenho ninguém para atrapalhar, eu vou ter a pressão máxima de vapor. Então aqui eu tenho muito gás, aqui eu tenho pouco. Essa diferença nos dois vai fazer com que eu tenha uma pressão aqui maior. Aí essa diferença, eu vou chamar ela de pressão osmótica. Essa pressão maior desse lado vai empurrar o líquido através de uma membrana semipermeável. Lembrando que eu tenho uma membrana semipermeável, que é a membrana plasmática, a membrana das células, tá certo? Então, ó, o líquido vai passar por essa membrana semipermeável. Por que tem que ser semipermeável, professor? Para passar só o líquido. Então, ele vai passar, o líquido vai passar de um lado mais diluído para um lado mais concentrado, tá certo? Professor, eu vejo esse efeito aonde? Quando você vai para a praia. Você vai interagir com a água do mar. A água do mar com muito soluto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai transferir água para a água do mar. E aí, sua mão vai ficar desidratada, principalmente os poros. Por isso que ela fica enrugada dessa forma aí, tá certo? Então, a pressão osmótica
A pressão é a diferença da pressão dos dois lados provocada pela adição de soluto. Osmoscopia é o aumento da pressão osmótica pela adição de soluto não volátil. Se eu adicionar mais soluto aqui, eu vou ter menos gás. Então a diferença dos dois vai ser maior. Quanto mais soluto eu adicionar, menos gás aqui, maior a diferença, maior a pressão osmótica. Então eu tenho um aumento da pressão osmótica pela adição de soluto não volátil, devido à diferença nas concentrações de dois recipientes, ligados através de uma membrana semipermeável. Importante que eu tenha que ter essa membrana semipermeável, certo? O processo osmótico vai ser importante na biologia, mas também vai ser importante quando a gente for estudar separação de misturas lá no terceiro ano, porque a gente vai colocar a osmose reversa, que é o que a gente faz lá no nosso bebedouro, certo? Senhores, um esquemazinho aí para vocês. Eu tenho dois fatores que vão ser influenciados, que é a pressão e a temperatura. A pressão vai ser influenciada de forma positiva e de forma negativa. A temperatura de forma positiva e de forma negativa. Então vamos lá. Ebulioscopia, aumento da temperatura. Se a ebulioscopia aumenta a temperatura, a crioscopia é a diminuição da temperatura. Tá certo? Tonoscopia, baixamento da pressão. Se a tonoscopia abaixa a pressão osmótica aumenta a pressão. Então, é dois fatores, pressão e temperatura. Pressão, um positivo, outro negativo. Temperatura, um positivo, outro negativo. Temperatura, ebulioscopia, aumento, crioscopia, diminuição. Tonoscopia, diminuição da pressão. Pressão osmótica, aumento da pressão. Tá certo? Gente, a gente finaliza aqui a parte teórica. Próxima aula a gente vê a parte de continha, a parte quantitativa, tá certo? E aí a gente vai para a lousa. Se não entendeu, a gente vai ter a nossa aula live, tá certo? Para vocês tirarem as suas dúvidas. E eu sugiro também que veja o vídeo de novo para todos os problemas serem solucionados. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição aí para qualquer problema que possa aparecer com relação à matéria. Beleza, gente? Morrendo de saudade de vocês mais uma vez. Espero que fiquem bem, espero que fiquem em casa. Que isso passe logo, que a gente volte nas aulas normais, que é muito melhor o nosso contato, a nossa interação em sala de aula. Beleza, galera? Obrigado.